Oi, oi, meus amigos, irmãos. Trouxe aqui mais uma história dos orixás pra gente. Tô preparando algumas outras novidades, assim, pro podcast. Faz um tempo que eu não consigo gravar, por causa, enfim, né? Mestrado, obrigação. É um monte de coisa, a gente fica correndo pra lá e pra cá e parece que nunca termina de fazer as tarefas que precisa, né? Mas eu sinto muita falta de gravar o podcast. Eu tô gravando isso aqui no meio pro fim de julho. Tem gente comentando em vídeos que eu posto, né, em outras redes sociais e comentando, poxa, cadê o podcast? Você é aquela menina do podcast e tal. O último episódio aqui que eu gravei foi no meio de abril. Então, assim, faz uns meses e o pessoal continua procurando e tal. Talvez é porque é difícil de achar, às vezes, né, conteúdo sobre os orixás, sobre macumba em si. Então, tô voltando a gravar, tô me organizando. Dei um jeito aqui de conseguir gravar. Eu tô gravando aqui direto pelo CapCut para poder editar e upar ao mesmo tempo pro YouTube e pro Spotify e outras plataformas, né, de podcast, aí a plataforma que você estiver ouvindo. Vamos aos pouquinhos voltando, né, nem que seja quinzenalmente. Você pode, inclusive, me mandar sua história de axé. Eu tô aqui gravando histórias dos orixás e preparando histórias de entidades da Umbanda e do Candomblé, né, mas você pode mandar a sua história de axé, alguma vivência que você teve no terreiro ou relacionada, né, à espiritualidade. Você pode ouvir outras histórias aqui que eu já tenho gravadas como inspiração. Pode ser uma superação, pode ser uma conquista, pode ser uma história de cura, pode ser uma história assustadora, pode ser qualquer coisa aí relacionada à espiritualidade, de umbanda, de terreiro, de candomblé e de outras religiões, né, de matriz africana e afro-ameríndia. E é só você me mandar essa história pelo e-mail projetofiapodeouro@gmail.com. E aí eu vou organizar, selecionar a sua história e já já ela vai aparecer aqui no podcast, tá bom? Vamos lá, para eu poder contar para vocês a história de Oxum Opará. Oxum e Oiá eram irmãs, e ambas viviam no palácio de seus pais. Uma irmã nunca se deu muito bem com a outra. Durante a infância e adolescência, elas tiveram ali seus problemas. Mas no começo da idade adulta, tudo parecia estar resolvido. Cada uma das irmãs ocupava um quarto no palácio de seus pais. Oxum encheu seu quarto com encantamentos, com feitiços, com ervas, com flores, com tudo que ela precisava para estudar magia. Oiá, por sua vez, também tinha certo interesse em magia, mas preferia o campo de batalha, preferia praticar com armas, e por isso encheu seu quarto dessas ferramentas para o campo de batalha. Cada uma ficava em seu quarto sem que uma atrapalhasse a outra. Mas um dia, Oxum saiu dos seus aposentos, esquecendo a porta destrancada. Oiá não perdeu a oportunidade de xeretar no que a irmã tanto estudava. Ela aproveitou a ausência de Oxum, entrou no quarto da irmã e se deparou com um espelho feito de ouro, reluzente, brilhante. Quando Oiá se mirou nesse espelho, ela se viu como a mulher mais linda de todo o planeta. Aquele espelho encantado de Oxum mostrava as qualidades, o lado bom, o lado positivo de qualquer coisa, de qualquer pessoa que se mirasse nele. Por isso, Oiá tinha se visto tão bonita. Não que ela não fosse, mas aquele espelho ressaltava apenas os seus traços positivos, tanto em sua aparência física quanto em sua personalidade. Oiá então saiu espalhando para todo mundo que ela era a mulher mais linda do mundo, porque ela tinha se olhado no espelho da irmã e ela era linda, linda, linda demais. Muito mais bonita, inclusive, do que a irmã. Mas esse desaforo Oxum não conseguiu engolir. Oxum então armou um plano, montou uma certa estratégia. Um belo dia, ela saiu novamente de seu quarto, deixando-o preparado de forma especial, e novamente esqueceu a porta aberta. Oiá mordeu a isca, de novo. Ela viu a porta do quarto aberta, viu a irmã saindo e foi aproveitar a ausência da irmã para de novo xeretar aquele quarto e se olhar naquele espelho em que ela tinha se visto tão bonita. Oiá entrou no quarto de Oxum e imediatamente a irmã trancou a porta por trás dela. Oiá, trancada dentro do quarto de Oxum, começou a olhar para os lados e deu de cara com várias criaturas horrorosas e terríveis olhando para ela. Oxum, conhecedora dos encantos e da magia, tinha enchido seu quarto de espelhos encantados, mas dessa vez não para mostrar as qualidades de uma pessoa, e sim para mostrar todos os seus defeitos, tanto em sua aparência quanto em sua personalidade. Quando Oiá se viu naqueles espelhos, ela se viu cercada de versões terríveis de si mesma, com todos os seus defeitos, todas as suas trevas, todos os seus problemas, cada defeitinho de sua aparência e de sua personalidade exposto exacerbadamente e a cercando por todos os lados. O problema é que Oiá, além de ser a irmã de Oxum, além de ser uma princesa daquele reino, era a senhora dos eguns. Revelar a sua negatividade era também revelar os eguns que a cercavam. Quando Oiá deu de cara com todos aqueles eguns e com toda a negatividade e todos os seus defeitos, tanto físicos quanto de personalidade,
Em cada espelho que a cercava, Oiá enlouqueceu. Ela correu desesperadamente por dentro do quarto, enlouquecida tentando escapar. Bateu a cabeça no chão ao cair e faleceu. Os pais de Oxum decidiram que ela precisava de um castigo, de uma punição dura pela crueldade que ela tinha feito com a irmã. Eles decretaram então que a partir daquele momento, Oiá passaria também a viver dentro de Oxum. Oxum Opará, como passou a ser conhecida a partir daquele dia, ainda tinha autorização para estudar magia, mas a irmã ainda habitava seu corpo também. Então ela também passou a se interessar pelas armas que a irmã tanto gostava de usar no campo de batalha. Mas cada vez que ela se mirasse em seu espelho, ela veria a face da irmã morta. Se você já parou para ouvir outras histórias que eu já contei aqui antes, talvez você já tenha me ouvido comentar disso, né? Algumas mitologias, na verdade, algumas histórias de todas as mitologias trazem muitos elementos do terror. Assim, eu sei que algumas mitologias puxam mais isso do que outras, mas tem sempre algumas histórias mais sinistras. Eu acho que essa, especialmente, tem ali um peso psicológico grande. Teve uma vez que eu contei ela numa live e eu acho que tinha muito pré-adolescente, isso acontece, né, TikTok. Tinha muito pré-adolescente assistindo e eles falavam: "Ai, tia, que horror". Porque realmente ele tem uma essa história específica tem uma vibe um pouco mais sinistra. Essa questão não, assim, a violência em si, porque tem violência em tudo que é mitologia, né, o mundo existiu por séculos, séculos e séculos em campos de batalha, mas a parte do imagina, você matou sua irmã por vingança e tal, porque ela foi lá xeretar nas suas coisas, tá bom, vocês nunca se deram bem, mas e aí, a partir de agora, toda vez que você se olha no espelho, você vê a cara da sua irmã que você matou. É, eu acho, sei lá, daria um ótimo conto de terror. Se não fosse, né, um conto mitológico e tal, daria um excelente conto de terror. Esse podcast aqui só chegou até você graças ao apoio das pessoas que são apoiadores do projeto Fiapo de Ouro lá na plataforma Apoia-se. E tem benefícios exclusivos para quem é membro de lá, para quem ajuda a manter o projeto funcionando. Tem newsletter semanal exclusiva, tem grupo só comigo, tem receita de crochê todo mês, tem planos de aula todo mês, tem podcast exclusivo, tem um monte de benefícios, tem um monte de coisa, tem mentoria comigo. Tudo isso para uma recompensa, né, um agradecimento para as pessoas que mantêm esse projeto funcionando, porque é eles que possibilitam que vocês aqui escutem gratuitamente esse podcast, por exemplo. E claro, também é graças aos apoiadores que o conteúdo é possível em outras plataformas. Então você pode encontrar vídeos meus no YouTube, no TikTok, no Instagram, além do podcast aqui no Spotify e em outras plataformas de áudio, e ler crônicas, textos, artigos, ensaios que eu posto lá no Substack, que é uma rede social tipo o Blogspot lá para os antigos, mais voltada, né, para blogs, para textos escritos. Você me encontra em todas essas plataformas pelo @fiapo de ouro. E a partir de R$7 mensais, você pode ser uma das pessoas que possibilita esse projeto de continuar existindo através da plataforma apoia.se/fiapo de ouro. Por hoje é isso, eu vejo você no próximo podcast. Beijinho, axé!